Não se esqueça de dar o like. Eu estou errado por gastar muito menos do que ela planejou no anel de noivado? Então, tenho estado com minha agora noiva há cerca de 4 anos, morando juntos há 2. Cerca de 5 meses atrás, tivemos uma conversa sobre cronograma e decidimos que 2024 será o ano em que ficaremos noivos. Ela me disse que queria que eu escolhesse o anel, mas me deu alguns estilos que ela gosta. Escolhi um anel que era o meu favorito entre os tipos que ela me enviou e, para minha surpresa, era muito mais barato do que eu esperava. Na minha cabeça, eu tinha orçado cerca de 10 mil, mas ficou em apenas cerca de 3.500 dólares. Obrigado, diamantes de laboratório. O joalheiro de quem comprei tem uma ótima reputação e está no mercado há cerca de 40 anos, então não foi como se eu tivesse sido mesquinho com uma loja suspeita. Aliás, ela adorou o anel absolutamente e ficou feliz em mostrá-lo para as amigas, que também deram um bom feedback. Algumas noites atrás, ela me perguntou quanto custou, e por que vamos nos casar e finanças são tão importantes, eu disse a ela. Ela expressou muita decepção, o que é estranho para mim, porque ele se assemelha exatamente a um tipo que ela me enviou, só que não comprei dessa marca porque eles tinham críticas ruins. O mesmo anel poderia facilmente custar 6.500 dessa empresa ou se eu tivesse optado por um diamante extraído, teria sido cerca de 12 mil. Ela apenas disse que esperava que eu gastasse mais com base na minha renda, 160 mil. Ela disse que, embora não esperasse que eu seguisse a rota ultrapassada de 3 meses de salário, ficou um pouco decepcionada por eu basicamente ter gastado menos do que um salário total. Além disso, ela sempre foi muito responsável financeiramente e econômica, então isso me pegou de surpresa. Tenho que dizer que isso está acabando com meu recente entusiasmo de noivado, mas talvez ela esteja certa, não sei. Não estamos brigando ou algo assim, mas passamos de muito animados para ficar noivos para ela parecendo triste e eu começando a vê-la sob uma luz pior. Espero que superemos isso em breve e tenhamos um fim de semana divertido, mas adoraria conselhos sobre como lidar com as coisas ou se devo apenas superar isso e esperar que ela supere também. Ela estava feliz com isso até descobrir que custava apenas 3.500 dólares. Oh não, apenas 3.500. Você gastou apenas um salário inteiro. Como ela sobreviverá com apenas 3.500 dólares no dedo? E se ela quiser diamantes de sangue em vez de laboratório, isso é outra bandeira vermelha. O anel dela vale mais que o meu maldito carro. Consiga um bom acordo pré-nupcial. Ela nunca disse que queria um diamante de sangue. Se ela quiser um acordo pré-nupcial, ela pode solicitar um, não há motivo do meu lado. Eu ganho apenas cerca de 10 mil a mais do que ela, mas ela tem mais economias do que eu e nenhum de nós possui propriedade. Eu tinha empréstimos estudantis e não ganhava muito nos primeiros anos depois da faculdade. Os pais dela pagaram pela faculdade dela e ela ganhou mais desde o início do que eu. Eu não a ultrapassei em renda até 2 anos depois de começarmos a namorar. Edição: as pessoas estão indo longe demais aqui. Ela não é uma interesseira, ela mal ganha menos do que eu e ganhou mais do que eu nos primeiros 2 anos em que namoramos. Vou ter uma conversa com ela esta noite e tenho certeza de que ficaremos bem novamente. Alguns de vocês deveriam sair e tocar grama mais ou falar com um terapeuta sobre seu desprezo pelas mulheres. Estou saindo disso agora. A atualização. Primeiro, quero dizer a todos que a chamam de interesseira, isso é tão estúpido. Ela tem mais economias do que eu, ganhou mais do que eu na primeira metade do nosso relacionamento e herdará uma quantia significativa de dinheiro de sua família, enquanto eu certamente não irei. Se ela é uma interesseira, ela é muito ruim nisso. Ela também me disse quando discutimos o cronograma que ela queria um diamante de laboratório para garantir que ninguém fosse prejudicado por isso. Então, não há necessidade de dizer que ela queria um diamante de sangue também, não sei de onde isso veio, mas muitas pessoas aqui pareciam insistir que ela queria que alguém morresse por causa disso. Eu não acho que nenhum de nós percebeu o quanto os diamantes de laboratório ficaram mais baratos nos últimos anos. Agora, sobre a atualização real, ontem à noite, tivemos uma noite de comida japonesa e vinho para a viagem, e eu disse a ela como a resposta dela me fez sentir. Ela ficou extremamente arrependida e me disse que se sentiu horrível o dia todo no trabalho por causa disso e estava pensando em como pedir desculpas. Ela disse que percebe que seus sentimentos não faziam sentido, é apenas que pode ficar enraizado na cabeça das mulheres que o namorado de longo prazo vai fazer o sacrifício e gastar muito do dinheiro dele e a romance associado a isso, mas logicamente é estúpido e não faz sentido. Queremos comprar uma casa juntos quando nosso contrato de aluguel acabar e ela mencionou como é ótimo que o anel custe menos do que o esperado, para que possamos investir mais nisso.
Estamos bem, obrigado às pessoas com conselhos razoáveis. Houve muitas outras respostas e mensagens que recebi de pessoas que não parecem ter muita experiência real em relacionamentos, mas vou ignorar todos vocês, haha. Até mais, pessoal. Meu marido tentou iniciar o sexo e eu perguntei brincando como ele planejava me seduzir. Isso o deixou chateado. O que deu errado aqui? A situação é mais ou menos como no título. Meu marido mencionou que gostaria de fazer sexo, e eu disse a ele que estaria pronta em determinado horário. Esse horário chegou e ele veio até onde eu estava trabalhando para começar. Enquanto ele me abraçava, eu ri e perguntei como ele planejava me seduzir. Imediatamente, o clima mudou. Ele se sentou e, quando perguntei o que estava errado, ele disse que não era responsabilidade dele me convencer a fazer nada. Tentei esclarecer e dizer que estava brincando sobre a preliminar, mas ele basicamente disse que não podia me fazer algo que eu não quisesse fazer. Ele se levantou e saiu, e eu fiquei realmente confusa. Meu marido mencionou no passado que às vezes sente que não quero fazer sexo e que isso faz sentir que está me forçando a ser íntima mesmo quando eu digo sim. Tenho menos desejo sexual do que ele e também estou em um medicamento que reduz minha libido, então o sexo vem à mente com muito menos frequência. Também estou na faculdade em tempo integral e trabalho em tempo integral, então meu cérebro está sobrecarregado. Já mencionei no passado que gosto de sexo e quero fazer com ele, mas ele disse que parece que não retribui o sentimento. Ele até mencionou que às vezes se preocupa em estar coagindo-me a ser íntima. Ele disse que pareço estar me divertindo no ato em si, mas bem neutra sobre sexo antes. Ele insinuou situações em que teve relações sexuais com mulheres no passado e como pareciam estar realmente entusiasmadas. Quando perguntei se ele queria que eu fosse como elas, ele disse que não necessariamente, mas confessou que gostaria que eu tivesse o entusiasmo delas. Estou exausta. O que deu errado? Você disse, como você vai me seduzir esperando uma pequena brincadeira sexy? Ele ouviu, como você vai me convencer por causa do que ele expressou anteriormente sobre sentir que estava forçando você, mesmo que provavelmente não fosse o que você queria ou sentia de verdade. Já estive no lugar dele, e chega a um ponto em que simplesmente fica desagradável quando você é o único que inicia 100% das vezes e começa a sentir que seu parceiro está fazendo isso por alguma obrigação percebida em vez de realmente desejar também. É difícil, por causa dos motivos que você mencionou. Mas vocês dois precisam encontrar uma maneira de entender que você pode não estar pensando nisso, mas você realmente quer fazer isso. Minha ex-namorada nunca conseguiu chegar a esse ponto comigo, e simplesmente virou um quarto de morto porque eu me sentia mal. Obrigada pelo conselho. Você realmente mencionou algo sobre o qual conversamos no passado. Meu marido disse que mesmo que eu diga que quero fazer sexo, ele nem sempre sente que eu quero e não quer me coagir. Mas é complicado porque eu não sou muito expressiva em geral, tenho emoções, mas sou meio neutra, isso é de família, o que é algo sobre o qual já conversamos no passado. Pensei que nos entendíamos no passado, mas em retrospecto acho que ambos tivemos a conversa hoje em um momento em que estávamos ambos cansados e estressados. Meu marido ficou chateado com algumas más notícias mais cedo no dia. Deve ser terrível pensar que seu parceiro não retribui, e não quero que ele pense isso. Acho que vai ser uma conversa contínua até encontrarmos um ritmo perfeito. Edição. Houve boas reflexões, mas caramba. Há muitas pessoas zangadas aqui, e há muitas atitudes não saudáveis. Mas estou meio contente que todos compartilharam suas opiniões, porque me fez perceber que, mesmo tendo muito a trabalhar, não sou tão ruim quanto pensava. Meu marido e eu tivemos uma boa conversa e algumas risadas. Isso é algo sobre o qual continuaremos conversando. Mas imploro a vocês que considerem a terapia. Não digo isso de forma mesquinha ou troll, apenas sinceramente. Algumas das respostas que recebi foram preocupantes, e há muita raiva descontrolada. Atualização. Depois de receber muito mais respostas do que eu esperava, acabei não apenas conversando com meu marido sobre intimidade, mas também sobre o post em si. Meu marido também é um reditor, e recebi tantas opiniões diferentes que queria ouvir alguns dos pensamentos dele sobre elas, especialmente porque não era improvável que de alguma forma ele acabasse encontrando o post de qualquer maneira. Nosso relacionamento está indo bem. Conversamos bastante sobre sexo, e parece que foi principalmente um mal-entendido. Meu marido enfatizou que não queria que eu fizesse sexo com ele por obrigação. Ele sentiu que eu estava pedindo para ele me convencer a fazer sexo em vez de brincar sobre a preliminar.
Tive a chance de perguntar a ele se ele sentia que suas necessidades estavam sendo atendidas no relacionamento, e também conversamos sobre desejo responsivo e outras coisas relacionadas ao sexo. Perguntei se ele sentia que eu fazia se sentir desejado e se achava que estávamos em um bom lugar em nossa vida sexual, e ele respondeu muito positivamente. Houve muitas pessoas preocupadas com nosso relacionamento, e há muito contexto que não pode ser capturado em um único post do Reddit. Terminamos a maioria das noites abraçados e assistindo a vídeos aleatórios no YouTube. Tivemos relações sexuais 2 vezes desde o primeiro post, e eu comprei mais lingeries para apimentar as coisas para ambos. Vários de vocês mencionaram o livro Como Ela Quiser, e acontece que já tínhamos esse livro, apenas o guardamos há muito tempo. Sempre fomos bastante carinhosos e brincalhões, mas especialmente com a faculdade, o trabalho e questões de saúde, não estive no estado mental que eu queria estar nos últimos meses ou ano. Obviamente, não somos perfeitos, mas estou grata por estar com alguém que quer que o sexo seja uma experiência divertida para ambos. Experimentamos o método do semáforo algumas vezes nesta semana e gostamos até agora. Meu marido adorou a ideia de montar uma playlist. Ele é muito musical e adora ter algo tocando quando estamos nisso, o que significa que preciso trabalhar nos meus gostos musicais. Se você tiver recomendações de músicas, por favor, me avise. Meu marido também teve a chance de ver seus comentários. Havia algumas coisas com as quais ele concordava, mas outras não. Acho que ambos ficamos fascinados com o quão polarizadoras foram algumas das respostas, havia algumas, respostas irritadas. Mas acho que o post nos deu a oportunidade de explorar o sexo como conceito geral. Tivemos muitas conversas divertidas sobre intimidade e cultura do Reddit, francamente. Então é isso. Estamos bem. Eu sou babaca por não querer ter relações sexuais depois que minha esposa transformou isso em um sistema de recompensa ou punição. Acredito que minha esposa está passando por um fenômeno chamado crise dos 7 anos agora. Estamos casados há 7 anos e não tivemos problemas sérios antes. Por volta do final de 2023, ela começou a oferecer sexo por pequenos gestos, como presentes e fazer tarefas domésticas. Nos últimos 7 anos e desde que me tornei um adulto independente, sempre me certifiquei de fazer minha parte das tarefas domésticas. Ela oferecia sexo incrível para eu fazer a parte dela das tarefas, o que eu gostava no início. Depois, virou presentes e gestos. Saiba que esses elementos estavam presentes em nosso relacionamento nos últimos 7 anos. Nada fora do comum. Essa mudança aconteceu literalmente da noite para o dia. Ótima vida sexual, ambos cuidam das necessidades do outro comunicando-se claramente e respeitando seus desejos. Embora fosse bom no início, depois se transformou em uma forma de recompensa e punição. Você não fez X, sem sexo para você. Ou, bom, você fez isso e podemos ter sexo. Perguntei a ela qual era o problema com isso. Ela não fazia isso antes. Ela disse que fica excitada e se sente emocionalmente conectada quando faço um esforço extra no relacionamento. Eu apenas revirei os olhos com isso. O que mudou mesmo da noite para o dia para isso acontecer? Eu deveria ter perguntado naquela época. Passaram-se alguns meses desde que isso começou e não aguentei mais. Comecei a recusar suas investidas porque isso me deixa desligado. Ontem, ela veio até mim e disse: "Você fez as tarefas, acho que merece uma recompensa." Eu disse a ela: "Não sei onde você viu isso, mas está ficando fora de controle. Não sou o cachorro de Pavlov que você está ameaçando ou punindo. Comunique-se comigo se houver algo errado, mas essa mudança que você teve da noite para o dia é ridícula. Você espera que eu implore por isso e obedeça a você em todos os casos? Você está me fazendo sentir como se não tivesse contribuído em nada para as tarefas domésticas ou não tivesse mostrado nenhum gesto antes disso. Apenas me diga o que está acontecendo, porque se vamos mudar cada bom aspecto de nosso relacionamento porque você viu isso em outro lugar, este relacionamento vai morrer mais rápido do que uma vela." Ela saiu chorando e dormiu no sofá. Agora estou sendo ignorado. Minha esposa virou uma criança de 8 anos ou o quê? Qual é essa mudança repentina e sou idiota por não querer ter relações sexuais com ela e chamar a atenção para o comportamento dela? Agradeço conselhos, especialmente de mulheres. Vejo 2 possibilidades. 1. Ela decidiu que gosta de algum tipo de dominação feminina. 2. Ela leu um artigo sobre o uso de reforço positivo. De qualquer forma, ela prosseguiu sem conversar com você sobre isso. Agora ela está manipulando você emocionalmente para que você se rasteje, rejeitando.
Continue dizendo a ela que você estava muito feliz com a vida até essa coisa nova começar e que isso te deixa muito desconfortável. Que vocês dois deveriam ser iguais. A terceira opção, e provavelmente a mais provável, é que ela tenha herdado essa ideia de uma amiga. Atualização. Eu planejava conversar com minha esposa hoje, mas surpreendentemente ela veio falar comigo de manhã cedo durante o café da manhã. Ela pediu desculpas e me disse que as coisas que eu falei a fizeram entender que fui magoado e ela se sentiu terrível por isso. Ela me disse que exagerou sem ler minhas reações. Também pedi desculpas por falar assim com ela e perder o controle das minhas emoções. Tivemos uma ótima discussão sobre o que aconteceu, por que aconteceu e nosso casamento em geral. Perguntei a ela se achava que meus gestos não eram suficientes e se achava que a divisão das tarefas era injusta. Ela disse que não é assim e que não há problema com a divisão das tarefas nem com meus gestos. Ela estava se sentindo menos confiante e acrescentar uma nova dinâmica ao nosso relacionamento, me fazendo tentar mais, a fez se sentir melhor, assim como antes de nos casarmos. Além disso, ela me disse que ter menos coisas para fazer permitia que ela se concentrasse completamente em mim e a deixava mais excitada. Ela também disse que estava se sentindo tímida ao iniciar devido à sua confiança e essa dinâmica a ajudou a iniciar. Perguntei se ela estava feliz com nossa vida sexual e comigo. Ela disse que está mais do que feliz e que a questão de recompensa e punição não tem nada a ver com isso. Minha pergunta final foi se ela tinha esse tipo de fetiche. Ela disse talvez, que se sentiu bem brincando assim, mas aceitou que transformar toda a vida sexual nisso foi terrível. Concordo que, embora tenha sido bom no início, transformar toda a vida sexual em um sistema e fazer isso o tempo todo se tornou um problema. Eu disse a ela que estou bem com esse tipo de brincadeira ou qualquer tipo de brincadeira, contanto que seja comunicado. Sou meio excêntrico, então sem problema da minha parte. Tivemos mais conversas sobre assuntos particulares, mas, no final, comunicamos nossos pensamentos e sentimentos um ao outro claramente. No final, ela me disse que talvez eu devesse recompensá-la por ter sido uma boa menina desta vez, e isso despertou algo adormecido em mim. Não sei se conseguirei esperar pela noite. Finalmente, houve algumas pessoas demonizando minha esposa e me dizendo para me divorciar ou arranjar um caso imediatamente. Por outro lado, algumas me declararam como um marido inútil que abusa de minha esposa fazendo com que ela cuide de mim como uma mãe, embora eu tenha deixado claro que não é assim no post. Por que as pessoas adoram assumir coisas sem nenhuma informação para fazer uma das partes se sentir culpada? Relaxem. O problema está resolvido e eu diria que, com esse desafio, nosso amor e vida sexual vão melhorar, pelo que parece. Obrigado por todas as sugestões e ajuda. Saúde! Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.